poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é claro, o mercado da bola de São Paulo, Belmonte dá outra entrevista essa semana, ele tá com tudo e fala de Lucas Moura novamente, David e Marinho no radar tricolor. Isso e muito mais no vídeo de hoje do canal, então vamos embora pro vídeo. A equipe disputa neste ano 4 competições, o Paulistão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão. E para isso já trouxe 6 jogadores. O goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, os meias Mendes e Wellington Rato e também os atacantes Marcos Paulo e Pedrinho. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no próximo domingo e a adaptação rápida dos novos contratados é um desafio. La verdad que el club tiene grandes centrales, la verdad que son todos muy buenos y como te digo, día a día voy a ir mejorando para estar bien, porque hay que estar bien para hacerle bien al equipo y dar lo mejor. De a poquito estamos trabajando juntos, la verdad que me cuesta un poquito la adaptación porque vengo de una liga que sin embargo no era tan competitiva como la de acá. Agora está nas mãos de Rogério Ceni. Será que o ídolo tricolor vai conseguir fazer ainda mais em 2023? O mercado do São Paulo em 2023, a gente trouxe aí na reportagem para você, mas também agora na nossa tela, quem chegou, são 2, 4, 6 reforços até agora e as saídas. Também 6 saídas, o Miranda anunciando a sua aposentadoria. Obrigado por atender a gente. Falar do Lucas Moura, né? Que é o assunto do momento no São Paulo. O torcedor fica empolgado dessa possibilidade do retorno do Lucas Moura em junho, né? Quando ele encerra o contrato dele com o Tottenham. Como que, se você pudesse atualizar para a gente essa situação do Lucas, quais são os fatores que dependem essa chegada? A gente fala em relação a outras propostas que podem chegar do futebol europeu, do futebol árabe, também do salário dele. E a informação que a gente tem também que a família do Lucas também seria um fator decisivo. Se a família do Lucas quer voltar ao Brasil, se isso seria realmente um fator muito importante para a decisão dele nas conversas que vocês têm com o Lucas para a possibilidade da volta dele ao Brasil e ao São Paulo. Olha, Mendel, na verdade, o Lucas é um jogador que tem um histórico com o São Paulo enorme, obviamente um ídolo da nossa torcida, e o presidente Júlio Casares conversa quase que mensalmente com o Lucas, né? A gente tem, junto ao Lucas, a seguinte situação: quando o Lucas decidir voltar ao Brasil, o São Paulo quer ser o primeiro time a ser consultado, e isso a gente conversou com o Lucas também tem esse desejo, e a partir daí ver as possibilidades, se a gente conseguiria, nesse momento que o Lucas decidir voltar ao Brasil, ter condições de trazer o Lucas de volta ao São Paulo, que é um sonho de todo torcedor de São Paulo. Mas nesse momento, as últimas conversas que tivemos com o Lucas, a gente sabe que agora, ao final do ano, ao final da temporada, no meio do ano, ele não continua mais no Tottenham, mas a informação que tem é justamente essa, mesmo. Você está muito bem informado. O desejo dele e da família ainda é permanecer ao menos mais uma temporada na Europa, pelo menos esse é o desejo do Lucas e da família. Então nós vamos aguardar, sempre conversando com o Lucas, a gente tem uma relação espetacular com ele, então a gente vai ficar sempre atento, conversando, e o momento que ele desejar voltar ao Brasil, óbvio, se estiver dentro das nossas possibilidades, será sempre um grande prazer para nós do São Paulo ter o Lucas de volta ao São Paulo. Mas nesse momento a gente acha a situação ainda muito distante, ele tem aí mais meio ano para cumprir o contrato com o Tottenham, e depois disso o desejo de permanecer mais um ano na Europa. Aí nós vamos conversar. Se ele resolver voltar antes ao Brasil, o torcedor do São Paulo pode ter certeza que o São Paulo vai estar na briga para ter o Lucas no São Paulo. Belmonte, obrigado por atender a gente, prazer falar contigo. Ainda em cima de elenco, eu queria que você falasse para a gente, que o senhor falasse para a gente sobre qual que foi o norte de tantas mudanças desse elenco, o que vocês diagnosticaram ao fim da temporada passada, o que o Rogério trouxe de ideia para vocês. Pelo menos para mim, muito se fala em jogadores de velocidade, mas eu vejo até de uma outra maneira. Eu vejo o São Paulo indo para uma linha de jogadores com mais energia, com mais intensidade, com a capacidade maior de ser agressivo dentro de campo, até de manter essa agressividade por muito tempo. É meio nessa linha que vocês pensaram a temporada. Foram mudanças, pelo menos para mim, de perfil bem diferente, se a gente olhar o elenco da temporada passada para esse. Qual foi o diagnóstico que vocês tiveram ao fim de 2022? Boa tarde, Renato. Na verdade, a gente vem com uma ideia desde quando a gente assumiu, né?
a gente, na primeira intervenção que fez, em razão dos poucos recursos, a dificuldade financeira que São Paulo tinha, nós trouxemos jogadores livres no mercado, como o Miranda, como o Éder, o William, enfim, jogadores com mais experiência que a gente achava que precisávamos, jogadores com histórico de vencedor no clube, jogadores com essa situação. O Miranda nos rendeu muito, o Éder e o William não, o William mais por lesão, o Éder também não teve o rendimento esperado, mas sempre foi um profissional absolutamente comprometido com o São Paulo, nos ajudou muito no dia a dia. E o Miranda nos ajudou muito também dentro de campo, atuando de forma espetacular em algumas partidas, e a gente conseguiu o título. Na segunda temporada, a gente pensou em trazer alguns nomes, jogadores com um pouco mais de expressão dentro do futebol brasileiro, o caso do Patrick, do Nicão, e foi assim que nós fizemos, o Alisson, o Rafinha, se aproveitando da oportunidade do Grêmio ter ido à segunda divisão, jogadores que nós achávamos que poderiam agregar, e agregaram e ajudaram muito nessa segunda temporada, que, repito, nós somos novamente muito competitivos na segunda temporada, chegando a 2 finais, da Sul-Americana, do Paulista, infelizmente não ganhando nenhum campeonato, chegando à semifinal da Copa do Brasil. Nesse terceiro ano é justamente isso que você falou. Era o que nós pensávamos, era um ano que, do ponto de vista dos recursos, a situação melhorava um pouco. Nós pensávamos em ter um elenco com mais intensidade, um elenco que busca muito mais até do que a velocidade, que teremos com o Pedrinho e até com o Wellington Rato, muito mais do que isso, era ter um elenco com mais intensidade para que a gente conseguisse suportar sempre os jogos de forma intensa do começo ao fim. E foi nesse quadro que nós buscamos as contratações. Óbvio, a saída do Patrick não era um desejo nosso, o Patrick que saiu, o Patrick teve uma temporada espetacular no São Paulo, um atleta que foi exemplar também enquanto esteve aqui, a mesma situação do Igor Gomes, também achávamos que se adaptava a esse conceito, mas o Igor estava com o contrato chegando ao fim e gostaria de sair, e também entendemos a situação do atleta. Trouxemos esses 6 atletas agora, trouxemos o Lisiero e o Orejuela de volta. A ideia é justamente essa que você colocou, ter um time mais intenso. Claro que um pouco mais veloz pelos lados, que a gente não tinha essa velocidade pelo lado, mas agora também um pouco mais intenso. Esse é o caminho. Claro que tudo isso passando pelo Muricy Ramalho, pelo Rogério Ceni, obviamente, eles, junto conosco, definem as contratações, definem as possibilidades e nós vamos em busca dos atletas. Sobre essa construção do elenco, o David é um jogador, o atacante que faltava aí para o elenco, para fechar o elenco, é um desejo antigo do Rogério Ceni. A gente sabe da dificuldade da negociação. A gente também ouve agora a proposta, né, a intenção do Red Bull Bragantino em contar com o David, se é uma contratação que já pode deixar como descartada pelo São Paulo. E nessa busca por esse atacante, como que está nesse momento? Que perfil, se você acha que ainda vai chegar para o Campeonato Paulista ou mais para o meio da temporada? Olha, Menino, você colocou muito bem. O David é um pedido do Rogério. O Rogério já trabalhou com o David no Cruzeiro, depois no Fortaleza, mas a gente tem as nossas possibilidades, né? Chegamos no nosso limite com relação ao Internacional, que tem todo o direito de fazer a pedida que quiser para o atleta é deles, né? A gente fez o que é dentro da nossa possibilidade. Se no fim ele vai para o Red Bull ou vem para o São Paulo, a nossa proposta está na mesa. Se não for o David, essa é uma posição que a gente acha que precisa de mais um atacante com força, porque a gente tem o Caleri, apesar do David não ser centroavante, o Rogério nos colocou que numa eventualidade da saída, da ausência do Caleri, ele conseguiria adaptar o nosso formato de jogo com o David mais à frente. Então, o David, sim, é um desejo da gente. Mas se não der, nós achamos ainda que precisamos de mais um centroavante com as mesmas características, as características parecidas com o Caleri, um jogador que segura muito a bola, que retém a bola, que dá tempo dos nossos jogadores se aproximarem, né? E a outra posição que nós estamos adaptando e vamos avaliar muito agora ao longo do Campeonato Paulista é a lateral esquerda, porque nós tínhamos o Wellington e o Reinaldo saiu, hoje temos o Wellington. O Wellington é o jogador que deve começar a temporada como titular, e a gente está readaptando o Lisiero, que jogou na base do lado esquerdo, de ala e até de lateral algumas vezes, mas não é uma readaptação fácil para um jogador que já está há muito tempo jogando no meio campo. Então, essa posição nós também vamos analisar agora, o Lisiero, o próprio Patrick, da seleção sub-20, o menino que está na base há muito tempo, a seleção há muito tempo, também devemos fazer uma avaliação. Mas são as duas posições hoje que a gente tem olhado mais. Nas demais, a gente acredita que está com o elenco praticamente fechado para essa temporada. Claro que se no meio do ano tivermos saídas, teremos que ter reposições. E, Belmonte, obviamente que todo mundo que vocês trouxeram, 6 reforços, vocês têm uma expectativa muito grande em todo mundo. Mas o senhor, pessoalmente, assim, quem que foi o cara que você falou, pô, esse cara aqui, se a gente conseguir trazer, é um cara que realmente vai... Quem que é o bala aí que vocês conseguiram contratar? Eu imagino que muitas negociações complicadas, o caso do Mendes, por exemplo, um jogador que ficava livre, então, muito mercado, fez uma Copa do Mundo muito boa, como o senhor disse. Quem que é o cara que realmente vocês falam, pô, se a gente conseguir trazer esse cara, realmente vai ajudar muita gente?
Na verdade, a gente sentiu que todos os atletas que a gente trouxe poderiam ajudar. E aí, veja, o Wellington Rato e o Pedrinho, apesar do Wellington Rato ter jogado por dentro nessa temporada no Atlético Goianiense, mas ele é um jogador que pode jogar por dentro e pode jogar por fora, pelo lado direito. Trouxemos o Pedrinho pelo lado esquerdo. Eram posições que nós não tínhamos jogadores com velocidade, apesar do Patrick ter feito uma temporada muito boa pelo lado esquerdo e o Alisson nos ajudar pelo lado direito. O Marcos Paulo é um menino de 21 anos que teve no Fluminense atuações muito boas, um jogador muito técnico. Precisa se readaptar ao futebol brasileiro. O Rafael, nós achávamos que precisava mais um goleiro para ter um pouco mais de tranquilidade nas trocas. Os meninos começam a subir, o Thiago Couto sentiu muito na última temporada quando subiu, é um menino espetacular que com certeza vai voltar para o São Paulo e vai ter a continuidade da sua carreira. O Alan Franco era um jogador com a saída do Miranda, um jogador muito experiente para nós, a saída do Luizão, nós ficamos ali descobertos, mais a saída do Léo, a contusão do Diego. O Alan Franco já era um desejo do São Paulo desde lá da época do Hernan Crespo, né? O Crespo já havia pedido, o Rogério também gosta. Ou seja, e aí o Mendes, que a gente tem também falado, o Mendes é um jogador que tinha feito uma ótima Copa do Mundo, numa posição que nós temos o Pablo, que acaba de ser colocado aí como uma das principais revelações na posição, na idade, um menino fantástico. A gente achava que podia trazer também mais um jogador para dar justamente o que você colocou muito bem, encorpar um pouco mais a questão do nosso meio-campo, né? De termos um pouco mais de força, um pouco mais de intensidade. Esse era o nosso desejo. Eu acho que todos vão nos ajudar muito. E se você, desculpa tomar um pouquinho do tempo, mas antes de você observar, do elenco do ano passado, do time titular ao final da temporada, da última temporada, nós perdemos o Reinaldo, que já revezava com o Wellington, perdemos o Léo e perdemos agora o Patrick ao final. Ou seja, nós tivemos 2 jogadores que eram titulares, o Léo e o Patrick, e o Reinaldo, que já revezava com o Wellington. Então, assim, a gente conseguiu manter praticamente o time titular, conseguiu manter a comissão técnica e trouxemos 6 reforços e mais 2 jogadores que trouxemos de volta. E estamos ainda tentando mais um atacante. Eu acho que a gente está com um elenco muito forte, competitivo, vai poder jogar todas as competições. E eu sempre digo que o São Paulo até para o ímpar tem que pensar em título. Então nós vamos entrar nos campeonatos pensando em título. Se eles vão vir, não vão vir, é uma outra questão. O São Paulo acredito que pode estar na frente. Fala, torcida tricolor, estamos aqui para mais um Direto do CT, dessa vez um pouquinho diferente, viemos apresentar o volante Seba Mendes, vamos mostrar tudo dos bastidores dessa apresentação do novo reforço São Paulino. Daqui a pouquinho o Mendes vai subir aqui, vai conversar com a assessoria de imprensa do São Paulo, antes de ser apresentado para a imprensa. Inclusive, acho que ele já está chegando ali, vamos lá receber o nosso Mendes. Estou aqui com o Mendes, novo reforço de São Paulo. Fica nervoso para fazer entrevista, para falar com os jornalistas? Não, não estou nervioso. Não? Tudo tranquilo? Sim, muito tranquilo. O que está achando do São Paulo os primeiros dias aí? La verdad muy lindo como la gente que me recibió, los compañeros, Arboleda también quería una bienvenida un poco loca ahí. Más bien, estoy muy feliz, como te digo, esperando ya poder pronto ponérmelo a las órdenes para poder jugar y espero ver por la gente en Morumbi. É um atleta internacional que teve uma ótima participação na Copa do Mundo. Nós acompanhávamos o seu trabalho e víamos, Seba, que tínhamos muita aptidão para que você vestisse essa camisa e brilhasse assim como você tem brilhado no cenário internacional e agora no São Paulo. El número 21 tiene un significado especial porque fue la fecha que falleció mi padre hace 5 meses. La verdad que fue uno de los momentos más duros para mí porque era una persona que estaba siempre al lado mío, apoyándome en todo lo que es mi vida y mi carrera. Escogí este número por él porque obviamente espero que en el lugar donde esté me esté ayudando, me esté apoyando, siempre está orgulloso de mí. Espero que ahora también esté orgulloso que estoy aquí en Sao Paulo. Así que tiene un significado especial. Espero que, como te digo, con ese número ganar muchos partidos y también ganar muchos títulos con Sao Paulo y así también en el lugar donde ele esté, que esté muy orgulloso de mim. Acabou agora então a coletiva do Mendes e a gente decidiu ligar para um amigo que ele falou bastante desde que chegou aqui no São Paulo. E aí? Amigo! Como está, hermanito? Bien, ¿tú cómo andas?
ahí? ¿Todo bien? Bien, aquí con toda tu gente, hermano, me está presentando aquí. Muchas gracias, hermano. Ya me fui presentado aquí. Bien, mira, cuando llego allí a São Paulo te voy a llamar y nos encontramos. Vale, hermano, perfeito, hermano. É isso pro vídeo de hoje. Programa para ele. Vamos falar agora sobre um time que, segundo o Arnaldo, tem que olhar para não correr risco de ser rebaixado. O São Paulo. Sim. São Paulo fez um jogo treino há pouco. E quanto foi? E jogou com o seguinte time, calma aí. Vamos primeiro à escalação. Antecipamos o time. Antecipamos, 4-2-4. Vai ver. Agora é a vez do Arnaldo ter que tomar alguma coisa para... Vamos lá, o time jogou com Rafael, Rafinha, Arboleda, Ferrarese e Wellington. Aí a dupla de volantes, Pablo Maia, volante, e Nestor. Abre aspas, Arnaldo. O Nestor não é volante. Mas jogou de volante hoje. Isso. E aí o quarteto também, ó. Luciano, Wellington Rato, Pedrinho e Caleri. Pobre Pablo Maia, né? Bom, o adversário foi o São Bernardo. Certo. Né? Diferentemente do adversário do jogo treino do final de semana, foi o Guarani. O São Paulo venceu por 1-0, gol do Galopo. Esse jogo foi 7-1 para o São Paulo. O Galopo fez o gol e perdeu a posição do time titular, é isso? Isso, exatamente. Sucesso. Ele fez o outro gol, ele não estava no time titular hoje, tá? É. Esse deve ser o provável time do São Paulo para estrear no Campeonato contra o Ituano no domingo. Mas no Morumbi e tal, dá. O Ituano é um bom time, né? Não é o São Bernardo, né? O Ituano brigou para subir, né? Para Série A. Até a última rodada do Vasco. Exatamente. Tem poder de investimento, tem lá, tem isso mesmo. Jogadores jovens, importantes. Para mim, de novo, é um time bem diferente do ano passado, um sistema diferente do ano passado, um time mais leve, sim, mais rápido, sim, mais ofensivo e que tem novidades no gol, a partir do gol até lá... Mas só 3 dos contratados viraram titulares, é isso? Rafael, Wellington Rato e Pedrinho, o resto estava ano passado. Isso, mas é que assim, os outros contratados, todos só chegaram depois de janeiro, né? O Wellington Rato, Pedrinho, Rafael estão desde o final do ano passado, desde o início da pré-temporada. O Rogério, aliás, deve fazer como fez no Campeonato Paulista passado, usar esse time contra o Ituano, um outro time contra a Ferroviária na quinta-feira e um mesmo, ou um terceiro, ou esse, mais próximo desse time contra o Palmeiras. Então esse contra o Palmeiras no Allianz Parque, não no mesmo sistema, acredito, que ele não seja suicida a ponto, mas... Vamos ver. Que ele, além de ter a característica de trocar time a cada jogo, ele costuma, na pré-temporada, treinar o time que jogou um jogo mais uma semana para o próximo jogo. Então, essa deve ser a formação do São Paulo para o primeiro jogo. Hoje foi apresentado o Alan Franco, amanhã vai ser apresentado o Mendes. Esses jogadores ainda não têm condição de jogar, né? Eles chegaram recentemente. Acho que os dois podem equilibrar um pouco mais esse time, sobretudo o Mendes. E acho que essa é uma formação, assim como a do Santos, que não se sustenta, ótima expressão do Coutinho, por uma temporada, para jogos mais difíceis, né? Para desafios mais fortes. O São Paulo busca um ponta-direita, isso não é novidade para ninguém, essa é a prioridade de Rogério Ceni e do São Paulo no mercado nesse momento. Já foram 6 reforços, o Tricolor até entende que pode fechar o ciclo de contratações pro Campeonato Paulista com a chegada desse ponta-direita. E o nome mais recente que surgiu nas últimas horas foi de Marinho, ex-jogador do Santos, atleta que vai para o último ano de contrato com o Flamengo. De acordo com o jornal Lance, São Paulo fez proposta oficial ao rubro-negro para fechar a contratação do Marinho. A ideia era tê-lo por empréstimo, com o São Paulo assumindo 100% dos salários, Marinho que ganha na casa dos 800 mil por mês. Posso dizer que o Flamengo gostaria de negociar o Marinho independentemente de ser o São Paulo ou outro clube, mas é o atacante que está se recusando a deixar a Gávea. Ele quer vingar no clube do coração, o time que ele torcia na infância. Primeira temporada discreta, de altos e baixos, mais baixos até do que altos. O Marinho quer aproveitar esse último ano de contrato para provar que pode dar certo, para quem sabe ter seu contrato renovado. São Paulo não confirma o interesse no Marinho, de qualquer forma, a negociação está completamente descartada. O Marinho vai insistir na possibilidade de ficar no Flamengo, a menos que o Vitor Pereira seja bem claro e diga que ele não faz parte dos planos. Marinho que também foi consultado por outros clubes brasileiros, Santos, Bahia, entre outros, mas ao que tudo indica, vai ficar mais um pouco. Antes de mudar de assunto, só contar que o São Paulo fez amistoso nessa quarta-feira e venceu o EC São Bernardo por 7-1. Caleri marcou 2 gols, Pedrinho, Arboleda, Luciano, Rodrigo Nestor e Juan marcaram os outros. São Paulo chegou a abrir 7-0, tomou um gol no finalzinho, nada que mudasse o preço do dólar. O time titular do São Paulo para esse confronto teve Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Ferrarese e Wellington, meio campo com Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano, na frente Wellington Rato de um lado, Pedrinho do outro e Caleri de centroavante. Usando o termo ir para casa em outro sentido, o Joana, Lucas Moura está livre no mercado, hein? Não renovou com o Tottenham, né? E fica até o final da temporada. Isso. A temporada europeia termina no meio do ano e ele já está livre agora
para assinar o pré-contrato com qualquer clube. E ele está analisando a possibilidade de voltar para um clube, de voltar para o futebol brasileiro. Aí, claro, né, a relação que a gente faz qual é? São Paulo, né, mais uma cria de Cotia. Então, poderia ser uma possibilidade. Poderia ser uma possibilidade, é ruim. Poderia ser um nome para o São Paulo analisar. O que já começou a ser feito e esbarrou no problema de sempre, né, Joana? Salário de Premier League. Tem que ser uma pedida completamente diferente para viabilizar um projeto de volta do Lucas Moura, especificamente ao São Paulo. Eu não gosto de ficar falando de salário de jogador, mas só para o torcedor ter uma ideia, ele ganharia mais do que o dobro do que o teto hoje que a gente tem aí no São Paulo. Aliás, muito mais que o dobro. Então, realmente é um salário inviável. Ele teria que aceitar, reduzir para se adaptar a uma realidade aqui do futebol brasileiro. Ele já teve essa conversa várias vezes. Ele tem com a diretoria do São Paulo, ele tem uma relação muito boa. Então, o nome do Lucas Moura, vira e mexe, aparece, né? No futuro e tal, ele prometeu que vai passar pelo São Paulo. Aí tem que ver qual que é o momento. Se ele acredita que o momento seja agora. Ele está com 30 anos, ele tem 10 anos de Europa. Ele foi vendido, inclusive, quando o Lucas Moura é vendido para o PSG em 2012, era a maior transação da história do futebol brasileiro, que eram 43 milhões de euros. Hoje isso aí já foi ultrapassado pelo próprio Neymar, pelo Endrick, acho que o Vinícius Júnior também ultrapassa esse valor, se não me engano, mas ele está ali, ele ainda continua sendo uma das 5 maiores negociações da história do futebol brasileiro. Um jogador que tem essa história no São Paulo, mas foi muito jovem para fora, saiu com 20 anos. Né? Então ele se destaca na Copinha, ele é campeão em 2010 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e em 2012 ele já é vendido. Né? Então é uma realidade que a gente vê acontecer cada vez mais. O jogador se destaca, ele sai com 18 anos, como aconteceu com o Vinícius Júnior, vai acontecer com o Endrick também, provavelmente com o Pedrinho do Corinthians, se continuar indo bem, mas tem que ver o que ele quer agora. Então o que a diretoria do São Paulo me passou esta manhã, tá? Que ele já disse que se a opção dele realmente for retornar ao Brasil, vai sentar com o São Paulo. Tem nem que discutir, vai sentar com o São Paulo. Só que existe aí a concorrência, tem proposta da Arábia Saudita, que está pagando bem, que tem esse efeito Cristiano Ronaldo, né? Enfim, tem os desdobramentos. Cristiano Ronaldo chega lá para fazer essa campanha da Arábia Saudita para 2030, movimenta o campeonato, eles querem deixar o campeonato mais forte, então o Lucas seria um baita nome para isso. Mas dentro da Premier League, em equipes menores, no passado, não muito distante, outras equipes já tinham feito proposta, né? O Newcastle foi atrás do Lucas Moura, o Aston Villa foi atrás do Lucas Moura, então tem que ver o que ele quer. O que a diretoria me passou é uma decisão muito pessoal dele. Às vezes, nesse momento, ele vai sentar com a família e falar o que é bom para todo mundo, entendeu? O que ele quer construir ainda? Porque ele é um jogador ainda numa idade muito competitiva. O que ele quer fazer? Né? Ele quer garantir aí um pé de meia ainda maior? Quer ir para a Arábia Saudita? Quer ir num mercado alternativo? Ou quer fazer uma passagem pelo São Paulo? Quer matar a saudade do Campeonato Brasileiro? Quer ajudar o São Paulo a voltar para a Libertadores? Então, passa muito por isso. Né? Agora, se você for olhar a folha de pagamento do São Paulo, deu uma bela aliviada com os 12 jogadores que saíram. Tinha jogador que não era aproveitado e tinha um salário muito alto, mas muito alto mesmo. Então, agora tem um equilíbrio. E a outra novidade aí, que pode se pintar na tela do São Paulo, e quando eu estava falando dos reforços, eu falei assim, poxa, mas vocês liberaram bastante a folha, né? Liberaram 12 e contrataram 6. Aí a resposta não, contratamos 7. Daí eu falei, 7? Quem é o 7º? Não, vamos contratar o 7º, que é o David do Internacional. Então ele está muito próximo também. É um jogador que passou pelas mãos do Rogério Ceni, já que a gente está falando de contratações que passam pelo aval do Rogério Ceni. O David trabalhou com o Rogério Ceni no Cruzeiro, trabalhou com o Rogério Ceni no Fortaleza. É um pedido para a diretoria, o Rogério quer esse jogador, mas dentro de uma responsabilidade financeira que a gente sabe que é muito importante nesse momento, mas está bem próximo de acontecer, porque tinha essa negociação internacional de empréstimo, queriam colocar umas metas aí, compensação financeira, mas parece que está chegando no fim essa novela. Então, São Paulo muito próximo de apresentar um 7º reforço e, quem sabe, amarrar o Lucas Moura. Tá esperando a resposta dele aí. Então, Jonas... E aí, pessoal, vamos falar aí dos nomes cotados aí para ataque, começando, claro, pelo Lucas Moura. Eu acho que hoje depende muito mais da vontade dele do que da vontade do São Paulo. São Paulo continua em contato com o jogador todo mês e tal. Já fez bem o caminho para o futuro. Mas, de acordo com o que ele já tem podcast no Flow Podcast e outras entrevistas e posicionamento do jogador, fica claro de momento que ele ainda tem preferência de permanecer na Europa, até para a educação dos filhos dele, que a família dele prefere. Ele tem que ver quais são os mercados, né? E isso sem contar também que o mundo árabe está fervendo depois da contratação do Cristiano Ronaldo. Eles querem ceder a Copa do Mundo 2030 e nada como ter bons jogadores em seus campeonatos. Então também pode vir aquela bolada, né?
Mas de início o desejo do jogador é permanecer na Europa, e que já está há 10 anos lá e foi bem novinho. Então assim, eu acho muito, mas muito difícil, sem contar que ele vai ter que reduzir o salário dele, né? O salário que ele ganha na Europa não entra nos padrões financeiros do São Paulo Futebol Clube. Para ser sincero, eu acho que nenhum clube, talvez do Palmeiras e do Flamengo, ainda assim acima dos dois. Seria uma grande contratação, lógico. 31 anos, é jovem, mas está machucado nos últimos meses. Mas foi nos últimos meses. Se algo de últimos anos seria outra história. Mas de momento é muito mais um desejo de nós tricolores do que desejo do jogador ou possibilidade de vir. Tem que esperar junho para ver o que acontece, até porque a janela é mais forte, é isso que ele vai fazer. E veremos. Mas como eu repeti no vídeo de ontem, anteontem, você tinha especulações de que o Mourinho gostaria de levar a Roma, de que o São Paulo levaria para o Sevilla. Então ele fica em clubes intermediários da Europa e que de vez ou outra disputa uma Liga Europa ou uma Conference League. A própria Roma ganhou ano passado. Então é isso. Acho que o Lucas ainda é um cenário mais para o futuro não tão distante, mas para algo aí de 2 anos pelo menos. Mas vamos torcer. Eu vou torcer, lógico. Eu quero ver o Lucas no meu time. Outro nome também que saiu, de acordo com o lance. São Paulo fez uma proposta para o Marinho de empréstimo de 1 ano. O Flamengo não negou, digamos assim, só que é uma melhoria aí da negociação, mas o São Paulo pagaria todos os salários do jogador, o jogador ganha na faixa de 800 mil por mês. Mas o maior empecilho é o próprio jogador, porque ele é Flamengo desde criança e ele quer dar certo no clube. O primeiro ano dele não foi legal, então ele não se empolgou com a proposta do São Paulo. São informações iniciais do lance. Tudo pode mudar no decorrer do ano, né? Porque, vamos ser sinceros, a gente tem Pedro, Gabigol, Everton, Cebolinha, Bruno Henrique que ainda se recupera. Então o cenário para o Marinho é um cenário muito difícil, mas o jogador entende que ele pode brigar esse ano. E vamos ver, vamos aguardar. Seria um nome muito, mas muito bom para o São Paulo, seria um nome com certeza para ser titular. E para estar jogando bastante no São Paulo, muito bom jogador. Tem um petardo de fora da área, tem velocidade. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de ver no São Paulo. E aí você teria mais uma opção no ataque. Então, mas novamente, depende do desejo do jogador. É o mesmo caso do Lucas. Claro que o Lucas é o desejo de ter permanência na Europa, o Marinho de permanência no Flamengo. Agora, no futebol é assim, em 6 meses tudo pode mudar, né? E falando em mudança, só sabe escutar o caso do David, né? O David, que é um desejo do Rogério Ceni e que o Belmonte deixou bem claro em entrevista que é um desejo mais do Rogério Ceni do que da própria diretoria, né? Os entendedores entenderão. São Paulo está há meses, há mais de um mês tentando contratar o jogador e o Inter está travando a negociação. E com o São Paulo tudo é difícil, né? O São Paulo tentou contratar o John lá, fez 6 milhões e nada. E o Santos vende 15% do jogador por 1,4 milhões, empresta ele por 1 ano para o Internacional e ganha só 250 mil pelo empréstimo. Ganha 1 milhão e pouquinho, quando poderia ter ganho 6 milhões. Mas aí o Santos entende que o goleiro vale 9. Conclusão. Quando é pro São Paulo, o pessoal faz um jogo duro, né? Parece que é um medo do São Paulo voltar a ser aquele clube competitivo como era há muitos anos atrás e que a gente torce e espera que volte a acontecer. E aí no caso do David, é a mesma coisa, o Inter põe diversos empecilhos, não quer emprestar o jogador de graça, o jogador que nem joga lá, e aí aparece o Red Bull Bragantino, como todos conhecem aí, é gerido por uma empresa, tem uma boa situação financeira, tem um aporte de uma gigante multinacional por trás e que parece também ter interesse no jogador. Isso nem me incomoda, para ser sincero, pega e leva, entendeu? Para acabar logo com essa doideira do Rogério Ceni. Mas vamos aguardar aí, de acordo com diferentes fontes. Uns dizem que o David ficou mais longe, outros dizem que ainda continua muito próximo. Vamos aguardar, que é o que foi dito, né? O próprio Arnaldo foi em vídeos anteriores que eu coloquei aqui no canal, que realmente para a posição do Caleri você não tem opção, né? Eu tenho o Juan da base e mesmo se o David for contratado não é exatamente igual ao Caleri. Você tem esse problema, eu torcer pro Caleri não se machucar. Lembrando também que o Luciano até faz, mas se machuca bastante.
Mas vamos ver como é que vai ser a temporada desse ano. O São Paulo que mudou seu CT, mudou seu departamento médico, no sentido de maquinário. Pessoas, você não escutou muita coisa, teriam dito que iriam mudar e não foi alterado. Mas é isso. É o São Paulo aí buscando principalmente o atacante. E também foi dito que se aparecer uma oportunidade na lateral esquerda, o São Paulo também tentará contratar alguém. Mas está claro que no momento é um atacante mais perto da área e o atacante que faça gols. Que hoje em dia, né, você tem atacante que não faz gol, né? Deixa quieto, isso é uma discussão, isso é para outro vídeo de muitos e muitos minutos. Mas é isso, é o São Paulo aí se preparando, estreia nesse fim de semana no Campeonato Paulista. E hoje é sexta-feira, então falta pouquíssimo tempo para a estreia do nosso tricolor. E aí a gente vai ver como é que o São Paulo vai jogar contra o Ituano no Morumbi, no domingo. Tá ok? Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.